algumas outras mensagens, nós falamos na semana passada sobre o dom do Espírito Santo. E naquela ocasião dizia eu que o derramamento, a promessa do Espírito Santo lá no Antigo Testamento e o derramamento que aconteceu em Pentecostes e o batismo do Espírito Santo com o Espírito Santo é a mesma coisa, é o dom do Espírito Santo. Em termos práticos, isso acontece no dia da sua conversão. No dia que você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, no dia que você se arrepende dos seus pecados, você recebe o dom do Espírito Santo na sua vida. Ele passa a habitar na vida do crente. E hoje eu vou fugir um pouco da minha forma de pregar. Não vou pegar um texto bíblico e vou expor para os irmãos, explicando, depois tirando lições, porque eu vou falar sobre os dons do Espírito. Então, são muitos textos e eu vou fazer algo mais sistemático, né? Vou tentar fazer. A bem da verdade, irmãos, é que até o século XX, finalzinho do século XIX, os livros de doutrinas, os livros de teologia sistemática, não traziam nenhum capítulo sobre os dons do Espírito Santo. Não era nenhum problema para os irmãos. Passaram praticamente 1.900 anos sem discutir os dons do Espírito Santo. Tudo isso mudou no século XX. Logo no comecinho, 1901, 1902, houve movimentos na universidade, depois foi para a Rua Azusa e aconteceu todo um movimento que ficou conhecido como movimento pentecostal. Então, do século XIX para cá, muita literatura, muitos textos foram produzidos e, o mais importante, a igreja voltou a discutir a importância, a relevância, a eficácia dos dons do Espírito Santo. Então, isso nos gera algumas perguntas, né? A primeira coisa é, o que são dons do Espírito Santo? O que são esses dons? Eu não quero nem entrar em discussões assim mais secundárias, e secundário não quer dizer que não sejam importantes, são. Mas se dom é a mesma coisa de talento. Então, mas eu vi dois conceitos de dois estudiosos sobre o assunto, dizendo que dons é o seguinte. No primeiro ele diz que dons espirituais é qualquer talento potencializado pelo Espírito e usado no ministério da igreja. Dado pelo Espírito, potencializado para o ministério da igreja. Eu não fiquei feliz, né? Fui para outro, um mais tupiniquim, brasileiro, Luiz Saião. Disse o seguinte: dons é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para realizar algum ministério. Logo, nós entendemos que os dons, primeiro, é dado pelo Espírito. Segundo, é para o uso da igreja. Logo, nós entendemos que só quem tem os dons espirituais é quem já tem um dom. Aquela moçadinha de Jesus que recebeu o dom do Espírito Santo e foi convertido a Cristo, esses recebem dons para a edificação, para a unidade e para a missão da igreja. A outra pergunta que Paulinha está querendo fazer, se coçando para fazer, é: quantos dons existem, pastor? Não é? Pergunta interessante essa. Então, queridos, quero convidá-los a fazer uma leitura inicial. Nós já fizemos algumas leituras sobre os dons. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeiros Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11
e depois o versículo 28. Lembrando que esse é um contexto de igreja local, de comunidade. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Versículo 28 do capítulo 12. Diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Que Deus abençoe essa palavra e Ele mesmo aplique em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai de amor, Pai de infinitas misericórdias, nós somos gratos, Senhor, por tão grande liberdade que temos de expressar a nossa adoração a Ti, Senhor. E cremos que nós só estamos aqui porque o Teu Santo Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós cremos que esse mesmo Espírito enviado por Ti à Tua igreja, Senhor, tem concedido dons à Tua igreja, Pai. E nessa hora nós suplicamos que esse mesmo Espírito ilumine a nossa mente, aqueça os nossos corações e nos faça entender um pouco mais sobre os dons. Nós oramos assim, no nome de Jesus, a quem servimos. Amém. Então, a primeira coisa que nós ficamos assim querendo saber é quantos dons existem. E aí, meus irmãos, você vai optar. Você pode optar por uma lista longa ou uma lista curta. Eu vou apresentar para vocês de forma paralela a lista longa, com 22 dons, e eu vou depois mostrar para vocês a lista bem curtinha. Alguns dividem somente em 3 dons, né? em três características, que é o de fala, o de servir e o de sinais. Outros, como Pedro, só tem 2, como vocês viram, os que falam e os que servem. Mas, pegando todas as listas, e são 6 textos que dão base para os dons. Então, eu vou pedir aqui para o meu amigo e irmão Andrezinho, para mostrar aqui a lista dos dons que nós temos. Deixa eu vir bem para cá, para que possamos... Então, nós temos... Reparem bem, meus queridos. À minha direita, na primeira coluna, nós temos 1 Coríntios 12, versículo 28, que nós acabamos de ler. Nessa lista nós temos 8 dons: apóstolo, profeta, mestre, milagre, variedade de curas, socorros, administração e línguas. Quando nós vamos para a outra lista, nós percebemos que alguns dons se repetem. Então, aquele que está assim em destaque é porque já foi repetido em alguma lista. Então, vamos lá. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Dom número 9. Presta atenção, Telzinho, para você ver como é que você está nessa parada aqui. Palavra de sabedoria. 10. Palavra do conhecimento. 11. Fé. Aí no texto tem cura, milagres e profecias. Aí você percebe que
Cura, já está repetido lá no 5, a variedade de curas. Milagres, também se repete lá no 5. Profecia, lá no número 2, se repete. Voltando para 1 Coríntios 12. Número 12, discernimento do Espírito. Línguas, que também já se repete dali, ó, no 8, na primeira lista. Interpretação de línguas, já é um nome diferente, 13. Quando nós vamos para o texto que foi lido no meio do culto, na leitura responsiva, Efésios 4:11, nós temos mais alguns dons, só que 2 se repetem. Apóstolos, lá na primeira lista, está lá, repetindo. Profeta, também repete. Evangelista, um dom novo aqui, que nós não sabíamos. 15, pastor mestre. Vamos agora para mais uma lista, Romanos 12, de 6 a 8. Profecia, já foi repetido, tanto na primeira lista lá, no número 2. Serviço, dom de serviço. Irmã diaconisa, Manilde, olhe bem aqui, repare bem, dom de serviço. Ensino, essa palavra ensino está em Romanos capítulo 12, mas ela já foi repetida lá no 3, mestre, tem a ver com o dom de mestre. 17, encorajamento. 18, contribuição. 19, liderança. 20, misericórdia. Aí nós temos 2 dons aqui, ó. Casamento e celibato. São dons. E por último, eu destaco aqui 1 Pedro 4:11, que ele generaliza todo aquele que fala e todo aquele que serve. E você pode encaixar esses 22 dons em algum desses aqui. O que fala, a profecia, ensino, e o que serve, você tem misericórdia, você tem contribuição, tem uma série de coisas. Então, esses são os 22 dons arrolados nas Escrituras do Novo Testamento. A pergunta que não quer calar, qual é o teu, meu irmão? Onde tu estás, varão ou varão de fogo? Onde é que está o teu dom? Mas então, eu vi uma outra classificação, bem mais simples, que nos ajuda em alguns momentos. O professor Isaião, ele faz o seguinte, ele divide em dons ministeriais, e aí ele é adepto da ideia de que os dons ministeriais são talentos naturais que quando você foi convertido a Cristo, agora você usa para a edificação da igreja. Ensino ou administração, por exemplo. O cara já é professor, a pessoa já é professor, é convertido, o Espírito Santo tem a capacidade de potencializar esse ensino para a edificação da igreja. Um administrador, da mesma forma. O detalhe é que esses dons ministeriais a pessoa pode fazer o tempo todo. Pode fazer domingo de manhã, domingo à noite. Ele pode marcar o dia para... Olha, domingo que vem vamos dar uma aula sobre isso, sobre os dons do Espírito, sobre o infralapsarianismo. Beleza, ele pode fazer qualquer hora. A outra classificação é dons ministeriais ou dons manifestacionais. Eu vou pedir para o Andrezinho colocar aqui 1 Coríntios 12, 7, para a gente ler esse texto, que diz assim: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Qual é a diferença? É que nesses dons de manifestação, ele não acontece o tempo todo. É quando Deus quer, quando o Senhor quer. Dons de cura, por exemplo, se enquadra onde? Nos dons ministeriais ou na manifestação? Na manifestação. Paulo, meus irmãos, o grande apóstolo Paulo, disse que ele estava pregando e Eutico, como alguns irmãos que eu já conheci, cochilou, caiu, morreu. E Paulo, pelo poder do Espírito Santo, orou e Eutico voltou a viver.
Mas em outra ocasião, Paulo diz assim: deixei Trófimo doente em Mileto. Naquele momento, naquela ocasião onde estava com Eutico, foi importante, Deus resolveu soberanamente curá-lo. Mas quando passou em Mileto, não, Trófimo vai ficar doente. Timóteo tem uma enfermidadezinha no estômago. Paulo não dizia que, irmãos, eu vou orar para curar você. Não. Tome um vinhozinho, misture com água para que o negócio não fique muito forte, né? Negocinho. Então faz sentido que o Dr. Luiz Saião classifica entre dons ministeriais e dons manifestacionais. Agora, quando nós pensamos nesses dons, tem dons que são difíceis de serem definidos, tem dons que são fáceis de serem definidos e tem dons que são difíceis de ser explicados. Vamos por partes. Os dons que são difíceis de serem definidos. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Qual é a diferença de um para o outro? Então, é difícil. A gente rala, a gente lê, mas é complicado. O mais acertado é entender que esses ensinos, tanto a palavra de sabedoria quanto a palavra de conhecimento, esses dons, estão ligados ao ensino. Mas eu não tenho certeza. Não tenho. E não tenho como afirmar aqui categoricamente para vocês. O dom da fé também é outro difícil. Eu creio que Paulo não está falando da fé salvadora, que recebe o dom do Espírito Santo. Mas eu penso que ele está falando de uma fé, tipo assim, que move montanhas. Uma fé que Deus pode operar o extraordinário. Você já conversou com alguém assim que ele expressa para você uma confiança tão grande no Senhor, no sobrenatural, no extraordinário? Então, eu penso que é por aí a explicação. Dons fáceis de serem definidos. Socorro. Precisa explicar o dom do socorro? É aquela pessoa que tem à disposição, em termos práticos, do serviço, de socorrer quem está precisando. Liderança. Contribuição. Aí é interessante pensar uma coisa, Clécio. Ele não pode também confundir dons com deveres. É dever de todo crente contribuir para o sustento da igreja. Correto, irmãos? Eu ouvi um amém? Amém. Glória a Deus. É dever. Mas existem aqueles que têm um dom especial para isso. Existem aqueles que contribuem de forma generosa e, assim, não é pesaroso, não é porque tem abundância, ele tem realmente esse dom, essa habilidade de fazer isso. E é impressionante, meus irmãos. Eu conheci já muitas pessoas assim. Evangelização. É dever do crente evangelizar. Não é isso? Mas existem outros que têm um dom. Tem outros que têm uma facilidade de falar de Jesus que nos impressiona. Então é bom a gente não confundir. E tem coisas que são deveres para todos os crentes e tem outros que são um toquezinho especial. Os dons mais difíceis, vamos lá. Eu botei aqui 2, 3. Primeiro, profecia. É complicado demais esse dom hoje. Nem sempre a profecia está envolvida com previsão sobrenatural. Não é a ideia de você adivinhar o futuro. Mas ele pode acontecer de duas formas. Proclamação da palavra. Eu posso entender que a profecia é uma espécie de proclamação da palavra, porque os profetas do Antigo Testamento proclamavam a palavra. E eu não posso dizer que a profecia do Antigo Testamento é diferente da do Novo Testamento. O que eu posso dizer é que Jesus disse que João Batista seria o último profeta. Mas existe também uma forma de profecia que é tipo, os autores chamam de profecia estática, que é quando a coisa vem direto de Deus para o coração do crente e ele fala para o outro. Ágabo, por exemplo,
Está lá em Atos 21, se eu não me engano. Chega para Paulo, amarra o cinto nas mãos e diz: olha, é isso aqui que vai rolar com você se você voltar para Jerusalém. E de fato, acontece. Uma advertência é que ninguém pode dirigir a sua vida por profecias mânticas. O que é isso? Profecia mântica e adivinhação. Você não pode gerir a sua vida hoje, depois que você tem uma revelação completa da palavra de Deus, dirigir a sua vida de acordo com o que o profeta da sua igreja disser para você. Suponhamos que um jovem ou uma jovem chegue para o profeta da igreja e diga: profeta, revela aí com quem é que eu vou me casar. Não rola, gente, não dá certo esse negócio. Não vai dar certo. Então, eu tenho certa dificuldade com o dom de profecia, mas eu entendo que o Deus é poderoso para revelar algumas coisas para a igreja, e não para uma pessoa da igreja, e que esteja de acordo com a palavra. Aí vem a minha preocupação. Se está de acordo com a palavra, por que Deus foi revelar para ele? Está vendo como o negócio não é fácil? Mas, outro dom muito difícil: discernimento de espíritos. Aí eu já acho, aí vem meu opção, né? Eu acho que o discernimento de espírito, irmã Letícia, é a capacidade que Deus dá para saber se o profeta está dizendo é verdade mesmo e se o dom de língua que está sendo falado é autêntico. Porque, meus queridos, é o próximo dom que eu vou falar, o dom de línguas, tem um negócio aí que não é de Deus, não. Não é verdadeiro, não. Eu respeito demais e amo os irmãos que são pentecostais. Mas tem uma gama aí, principalmente da igreja neopentecostal, que fica difícil a gente aceitar que é verdadeiro. Eu não estou nem dizendo que seja coisa do diabo, não. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo amor de Jesus, mas não me soa autêntico. Então eu penso que a capacidade de discernir espíritos é o cara que Deus usa para dizer: rapaz, isso aqui não foi de Deus direitinho, não. Acho que tem uma carnezinha aí. Acho que tem uma humanidade falando aí. Então, vamos para aquele dom de línguas, né? A primeira coisa que tem que saber: de que se trata o dom de línguas? São línguas conhecidas, mas que a pessoa que está falando não conhece? Ou língua dos anjos, isso aqui está fora de cogitação, gente. Quando Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, lá em Coríntios 13, ele está usando uma hipérbole, um exagero. Então eu não entendo que possa existir. Mas trata-se de quê? De uma língua que não é articulada, que ninguém entende, não existe, não é alemão, não é inglês, não é espanhol. O que se trata de dom de línguas? O que acontece? A palavra glossa, de onde vem glossolalia, ela significa uma linguagem articulada, um idioma. Em Atos capítulo 2, nós não temos dúvida. Qualquer estudioso pentecostal vai dizer que lá em Atos foi línguas que já existia, que o pessoal conhecia. Agora, qual é o problema? É 1 Coríntios 14, 2. Por favor, Andrezinho, coloque aí. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. Então, aqui é o problema. A explicação do nosso Deus. É o problema. Eu entendo que 1 Coríntios 14, 2 se trata das línguas sem interpretação. Não tem ninguém que consiga interpretar, porque ninguém conhece a língua que está sendo falada.
Por exemplo, se tivesse hoje aqui alguém que começasse a falar mandarim. Tem alguém que conhece mandarim aqui? Mas essa pessoa, ela fala a Deus. Porque só Deus está entendendo o que ela está dizendo. É mistério para as pessoas que estão ouvindo. Porque sem intérprete ninguém consegue compreender. Esse é, assim, meu ponto muito superficial sobre os dons de língua, minha gente. Eu quero afirmar pelo menos 3 coisas aqui sobre o dom de línguas. Primeiro, não é o principal dom. Se vai argumentar que todos devem falar em línguas com base em 1 Coríntios 14:5, por favor, Andrezinho. Desejo que todos vocês falem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. A não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Desejo que todos vocês falem línguas. Se você vai argumentar que todo crente precisa falar em língua com base nesse versículo, você vai ter que defender 1 Coríntios 7:7. Vamos lá, Andrezinho. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom, da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Paulo está falando sobre o quê? Casados e solteiros. Então não é o dom principal. Essa é a nossa diferença entre tradicionais, igreja tradicional, com a igreja pentecostal. Não é uma briga que deveria, não é uma briga, não é algo que deveria nos separar. Muitos irmãos pentecostais creem que o falar em língua é a evidência da presença do Espírito Santo na vida do cristão. E nós não cremos assim. Nós cremos que no dia da sua conversão o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Segunda coisa que eu quero falar sobre o dom de línguas. Não é prova de espiritualidade. Porque aqui de Corinto, Paulo começa logo chamando de carnais. E a palavra carnal ali não é que eles não fossem crentes, mas eram imaturos. Logo, eu deduzo que o dom de línguas não é prova de maturidade espiritual. E, por último, não deve ter prioridade na igreja, mas também não deve ser proibido. 1 Coríntios 14:39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Então, nós não devemos proibir o falar em línguas. É aqui. Falar em línguas na atualidade. De acordo com o que falamos, a maioria do falar em línguas não está de acordo com os ensinamentos bíblicos. A gente não vê nos cultos que, pelo menos, a gente sabe, a interpretação adequada. Nós não vê assim, um de cada vez, muita gente ao mesmo tempo. Então, temos essa dificuldade em relação a isso. Eu quero concluir com uma frase do J. Packer, né? Um grande estudioso inglês. Ele disse o seguinte: a maioria do falar em línguas hoje é uma forma de relaxamento psicológico que ajuda a quem pratica. Aí ele diz, é como cantar no banheiro. Não traz muitos benefícios para quem está fora, mas para quem está no banho, traz um relaxamento, traz um bem-estar. Não é indispensável, mas faz bem para quem pratica. Essa é a nossa visão do dom. Aí agora eu quero tirar algumas lições para nós, de tudo isso. Primeira lição. É Deus quem dá os dons. É o Senhor. Todos os dons, a palavra dom significa realmente assim, uma dádiva, um presente. Dons espirituais porque é dado pelo Espírito Santo. O Espírito é o dom por excelência. Acredite, meus queridos. O Espírito Santo, ele nunca rifa os dons.
Ele não faz um leilão espiritual para quem, para quem é mais dedicado ou quem busca mais. Se eu passar 20 dias de jejum e oração, o Senhor vai me dar o dom que eu quero. Não vai. Não funciona assim. É Ele quem dá e distribui como quer. Ele distribui os dons aos cristãos individualmente, conforme Ele quer, de acordo com o texto que nós já lemos. Segunda lição. Os dons do Espírito Santo são para a unidade da igreja. E, ironicamente, não é que esse assunto foi o que trouxe mais divisão dentro do mundo cristão, protestante e evangélico? Todos os textos estão dentro da ideia da comunidade. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é apenas uma instituição social, ela é o corpo de Cristo. E o corpo, até onde eu sei, ela é composto por diversos membros. Inclusive, se nós pegarmos a metáfora de Paulo e pensarmos que os órgãos mais nobres, eles ficam escondidos. O que quando a gente pensa no corpo de Cristo, a gente acha o quê? Mas ser pregador é um massa, viu? Porque ele está sempre aparecendo. Cantar, então. Tocar. Então, queridos, os dons não são para ostentação. Eu tenho, você nem tem. Olha o que foi que Deus me deu aqui? Sou cantor, sou pregador. E você faz o quê? Os dons não devem gerar disputa, mas mútua cooperação. Devemos estar dispostos a reconhecer e apreciar as pessoas que têm dons diferentes dos nossos. Na igreja, nenhum dom, assim como nenhuma pessoa, é mais importante do que outro. Todos os dons são importantes. Por isso que a igreja é um celeiro de dons. Terceira lição. Os dons do Espírito Santo são para equipar a igreja. Dons não são dados para nós para que ele fique num fim em si mesmo, só para mim, é meu. Não. É dado para abençoar o outro. Os principais textos onde estão os dons estão no contexto da comunidade. Você precisa da ferramenta e da qualificação que o outro tem. Essa ideia do eu me basto não funciona como um dom para a igreja. Essa ideia de que meu dom é mais precioso do que o seu também não rola na igreja do Senhor. Os dons existem para o serviço, a semelhança de Jesus. Nós servimos a Deus através dos nossos dons. Nós servimos aos cristãos através dos nossos dons. E acredito, nós servimos até os descrentes com os nossos dons. Quarta lição e última. As listas de dons espirituais não são exaustivas, elas são ilustrativas. A profecia é mencionada em todas as listas. Já a 1 Coríntios 7,7 e nenhuma. Que é a discussão de quem serve melhor a Deus, se o casado ou o solteiro. Os dois são importantes. Nossa igreja hoje aqui está um celeiro de dons, segundo 1 Coríntios 7,7. Quem é casado aí, levante a mão, por favor. Ó, que bênção, rapaz. Quem é solteiro aí, levante a mão. Ó, que bênção. É isso, minha gente. É isso. Por quê? Tem um negócio triste nas igrejas, de que as meninas, especialmente, os meninos também, quando passam de 20 anos, começa a pressão. E aí, vai casar quando? Ela está namorando, não sei o quê. É uma pressão desmedida, minha gente. E se fala as brincadeirinhas, né? Aí fica a titia. Como é que diz com os homens? Virou homem velho, virou macho velho. É uma pressão, gente, desmedida. Não deveria ser assim.
Eu contei hoje de manhã, né, de alguém que, eu não sei se foi aqui, não, foi na aula que eu dei ontem, de alguém que disse que não queria casar. Um jovem, né? Não queria casar. Aí vem cá, mano, e assim, você é celibatário? Não, sou não. E como é que vai ser? Porque, olha, se você não casa e não é celibatário, não tem essa terceira opção. Não tem a opção de eu ficar, que Paulo vai dizer que vai rolar o quê? Vai ficar abraçado. Não vai dar certo. Eu não conheci nenhum celibatário até hoje na minha vida. Eu soube que John Stott era celibatário, eu não conheci. Mas eu acredito que existem pessoas que Deus habilitou com esse dom do celibato, de viver bem a sua vida solteiro, dedicado a Deus, de forma que não viva se abrasando ou pecando dentro da vida da sexualidade. Então, como as listas de dons não são exaustivas, são ilustrativas, a ideia é que esses novos ministérios que estão surgindo, que não tinha na igreja primitiva, eles sejam atrelados aos dons. Ministério de mídias, por exemplo, não tem. Mesmo nós entendendo que o nosso Deus sempre usou as mídias para se comunicar, sempre. Revelação geral, como nós vimos na quarta-feira, revelação especial é uma forma de mídia, é um meio para comunicar-se. Então, quando você está aqui, Andrézinho, por trás, ninguém vê, coitado do André ali, mas está servindo e faz uma falta, rapaz, quando não vem. Ai, mas volta que o pastor não vem. Conclusão. Os dons foram dados por Deus para a unidade, para a edificação e para a missão da igreja. As listas dispostas no Novo Testamento não são exaustivas, mas ilustrativas. Portanto, os cristãos contemporâneos podem ainda hoje, sob o poder do Espírito Santo, exercitar seus dons para a glória de Deus. Nós exercitamos os nossos dons para a glória de Deus, não para a glória de homens. Aplicação. Só podia ter uma aplicação desse sermão. Não procurei, eu orei, mas só tive uma. Como eu descubro o meu dom? É que eu descubro o meu dom. Vou dar uma dica aqui. Olhe para a necessidade da igreja. É uma dica. Segundo, faça um teste, meus irmãos. Existem inúmeros testes de vocação, de dons por aí. E às vezes, quando você faz um teste, tem 3, 4, 5 dons. Teve uma pessoa que teve assim, tinha mais dom do que o apóstolo Paulo. Mas é o seguinte, dentre esses dons, esses diversos dons, haverá um principal. Haverá aquele que você tem paixão por fazer. Esse é o seu dom motivacional. É por ele que você deve caminhar. Se você enfrenta chuva, sol, para fazer a obra com esse dom que Deus lhe deu, esse é o dom motivacional. Porque além de Deus capacitar, Ele também dá paixão para você fazer. E aí quando você tem paixão, você prioriza. Eu lembro, faz muito tempo isso, eu li sobre uma reportagem que passou de uma bailarina que ela, num acidente de carro, perdeu uma das pernas. E a matéria estava falando de que ela estava dançando agora em cadeira de rodas, né? E aí perguntaram para ela como ela se sentia. Ela tinha sido uma bailarina profissional, agora de cadeira de rodas. Ela disse: tiraram a minha perna, mas não tiraram a minha paixão. Então, gente, não tem limites, não tem desculpa quando nós realmente somos apaixonados por aquilo que fazemos. Então, queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a usarmos os dons que Ele nos deu
para a edificação da igreja, para a glória de Deus. Amém.